Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares. Dessa vez um problema da SpaceX. Diz assim, ó: no intervalo de π até 3π sobre 2, aberto em 3π sobre 2 e fechado aqui em π, então inclui o π, não inclui o 3π sobre 2, qual o valor de cotangente do arco cujo cosseno é menos 1/3, tá? Então, essa notação aqui, algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Vamos explicar o que é isso aqui, tá? Então, isso aqui é o cotangente, quando você faz cosseno, seno, cotangente, secante, cossecante ou tangente de alguma coisa, essa alguma coisa é um ângulo, certo? E esse ângulo, ou arco, é esse aqui, ó. Então, eu vou chamar alfa é igual ao arco cosseno de menos 1/3. Certo? Então, o que ele está pedindo aqui? Ele quer que você calcule a cotangente desse ângulo alfa. Tá? Então, alfa é um ângulo. E o que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que o alfa é o arco cujo cosseno vai dar menos 1/3. Ou seja, isso aqui está dizendo o seguinte, que cosseno de alfa é igual a menos 1/3. Certo? Então, você tem o cosseno de alfa e quer achar a cotangente de alfa. Bom, cotangente é o quê? É cosseno de alfa sobre seno de alfa. Então, ele já me deu o cosseno de alfa. Eu preciso achar o seno de alfa. Como é que eu posso achar isso? Eu posso achar pela relação fundamental, se não me engano, da trigonometria. Eu acho que é assim que se fala. É aquela assim, ó. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Se eu tenho cosseno ao quadrado de alfa, eu ponho aqui e acho o seno, certo? Só que o detalhe é o seguinte, o seno pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí, qual que é? Positivo ou negativo? Então, o que vai me dar a pista se o seno é positivo ou negativo é isso aqui, ó. Tá? Então, olhando aqui o ciclo trigonométrico, o π está aqui, né? Isso aqui é o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, e aqui coincide com o 2π, certo? Ele está dizendo que o ângulo está entre π e 3π sobre 2, ou seja, o ângulo está aqui, ó. O ângulo está em algum lugar aqui. Aqui nesse quadrante, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. Então, o seno vai ser negativo. Então, é só jogar isso aqui e calcular. Vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de alfa mais menos 1/3 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Isso daqui dá o quê? Dá 1/9, que eu jogo para cá, fica menos 1/9. Certo? Vai ficar aqui seno ao quadrado de alfa é igual... Bom, 1/9 é a mesma coisa que 9/9. 9/9 menos 1/9 dá 8/9. Então, seno de alfa é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8/9, tá? Eu pus o mais ou menos porque é o que acontece. O quadrado, né, uma incógnita ao quadrada, esse quadrado vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Só que a gente já descobriu que é menos, então a gente ignora o mais. É menos, a gente já sabe que é menos. Tá? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 8, bom, 8, né? 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Então, raiz quadrada de 4 vezes 2, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 2 fica 2. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, que seno de alfa é igual a menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 3. Esse é o seno de alfa. Tá? Pô, ele quer saber a cotangente, certo? Então, agora eu vou colocar o cosseno e o seno, que eu já calculei, né? O cosseno está aqui e o seno está aqui, eu jogo ali e calculo. Então, vai ser assim, ó. Cotangente de alfa vai ser cosseno de alfa menos 1/3 dividido por seno de alfa, menos 2 raiz de 2 sobre 3. Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai ser o quê? Menos 1/3 vezes menos 3 sobre 2 raiz de 2. Certo? Bom, o menos vezes menos dá mais. O 3 por 3 dá 1, né? 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Então, a cotangente de alfa ficou igual a quê? Ficou igual a 1 sobre 2 raiz de 2.
certo? E o que eu faço aqui? Eu tenho que tirar a raiz de baixo. Como é que a gente tira a raiz quadrada de baixo? Multiplica pela mesma raiz quadrada. Então, eu vou multiplicar embaixo por raiz quadrada de 2. E para não alterar a fração, eu multiplico em cima também por raiz quadrada de 2. E isso daqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, 2. Então, a cotangente de alfa vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 sobre 4. Ok? É um problema relativamente simples. Eu detalhei bastante aqui, né? Eu fiz aqui utilizando a fórmula, né? Mas eu também gosto, às vezes, de fazer pelo desenho, tá? Eu posso fazer assim um triângulo qualquer, dizer que esse aqui é alfa, tá? E o cosseno de alfa é o quê? É 1 sobre 3. Então, essa medida é 1, essa medida é 3. Aplico o Pitágoras aqui e eu vou achar o quê? Que isso daqui vai ser raiz de 8. Porque raiz de 8 ao quadrado dá 8, mais... Ou melhor, desculpa. Raiz de 8 ao quadrado dá 8, tá certo? Mais 1 ao quadrado, que é 1. 8 mais 1, 9, que é 3 ao quadrado. E daí aqui você tira rapidamente o seno, o cosseno, a cotangente, tá? Tangente é esse sobre esse. Cotangente é esse sobre esse. Então, 1 sobre raiz de 8, ó. 1 sobre raiz de 8. 2 raiz de 2 é raiz de 8, tá? Então, eu fiz aqui do método mais longo aqui, né, através dessa equação, mas pelo desenho rapidamente a gente tira, tá? Você faz um triângulo qualquer, chama aqui de alfa, e o cosseno é 1 sobre 3. Então, 1 é o cateto, 3 é a hipotenusa, 1/3. Aí, por Pitágoras, você acha esse outro cateto. Tendo as três medidas dos lados do triângulo, você tem a cotangente facilmente, esse sobre esse, tá? Você só tem que lembrar que o sinal, você tem que fazer a análise aqui, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, vá nos comentários, põe o momento do vídeo que eu falei e faça a sua pergunta, que eu terei o prazer de responder e auxiliar você no entendimento disso aqui, tá bom? Isso é fácil, mas às vezes é uma perguntinha, uma duvidazinha, a gente não deve guardar, a gente deve fazer a pergunta, tá? Então, vai ali e faça a postagem. Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, tá bom? Se você já é inscrito, verifique se o sininho está acionado, tá bom? Segue a playlist aqui, a qual esse vídeo está inserido, tá bom? Vamos que vamos e até a próxima.